Pablo Marçal procurou o João Dória para pedir conselhos sobre eleição em São Paulo. Dória. Então, quando eu olho o Pablo Marçal, quando eu olho o Dória, em algum momento a imagem fica blurred, fica meio nebulosa, meio borrada, porque às vezes eu acho que eu estou diante da mesma pessoa. Por falar em isentões, por falar nessa turminha, né? Eu lembrei do Felipe Moura Brasil, vamos para o assunto final do STF. A Lava Jato incomodou tanto o sistema que o seu guardião até hoje passa recibo. É uma obsessão sem fim, disse Felipe Moura Brasil sobre Gilmar Mendes atacando Moro, uma vez mais com a história de roubar galinhas. Felipe Moura Brasil está certo, como está certo aqui também. E a fala de Gilmar Mendes contra Moro sobre roubar galinhas? Mais uma amostra do salvo-conduto do ministro do STF para atacar desafetos, mesmo no exercício das funções de magistrado usando estrutura de tribunal. Tá perfeito, Felipe Moura Brasil. Ah, Rodrigo, então por que você vai implicar com ele? Poxa, não sei o quê. Porque ele diz isso só sobre os tucaninhos que ele defende, tipo Moro. Quando o alvo é bolsonarista, ele se cala ou aplaude. Ou seja, é um sujeito desprovido de princípios. Ele tem um timinho dele. Ele é um extremista de centro. O timinho dele são os tucaninhos de centro. Mas se o STF, o mesmo Gilmar Mendes, o Barroso, o Xande, vão para cima do Daniel Silveira, do Felipe Martins, eles gostam. Então, essa turminha do MBL não vale nada. Não vale nada. Agora, a fala do Gilmar Mendes é, obviamente, absurda. Eu até, num encontro muito divertido que eu tive não faz muito tempo com o senador Sérgio Moro, eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, ministro André, viva a voz, como é do meu feitio. Eu disse a ele que, usando uma expressão do nosso mundo rural, que há muito tempo eu já falava e denunciava que ele e Dallagnol roubavam galinhas juntos. É uma expressão lá do meu Mato Grosso, muito voltada para uma época da vida muito rurícola, da vida muito rural, dos sítios e fazendas. E, claro, denunciei isso aqui, muitas vezes, na bancada. Mas a Vaza Jato, obviamente, veio tornar isso evidente, como que se davam as conversas, como que se dava essa cooperação. Mas aqui há uma singularidade histórica, o diálogo se dá nos autos. Um magistrado supremo que vive enaltecendo não a Lava Jato, que combateu os corruptos graúdos do país, mas a Vaza Jato, obra de criminosos. Esse é o nível do sujeito que precisa demonizar a Lava Jato e todos os seus representantes que estão sendo perseguidos pelo sistema, representado por figuras como Gilmar Mendes, que dispensa apresentação. Aliás, eu prefiro usar o Barroso para se referir a ele e vice-versa, que eu acho que aí está safe place, né? E acurado. Então, é absurdo esse tipo de coisa ser tratada com naturalidade pela nossa imprensa, que virou assessoria de imprensa de gangster. Por falar nisso, o Barroso falou no Roda Viva essa segunda que a necessidade de regular as redes sociais se dá por não terem filtro. Não há, como na imprensa, né, o filtro. O ódio, sangue e destruição de reputações são usados para plataformas lucrarem. Nas revistas, nos jornais, não, né? Como o André Marsiglia pontuou muito bem, fiquei pensando, será que o ministro se lembra do Notícias Populares? Das revistas de fofoca, das capas com escândalos e exposição de intimidades? Será que o ministro nasceu ontem ou acha que fomos nós que nascemos? Tudo isso é uma narrativa canalha, cafajeste, para poder censurar as redes sociais. Não passa disso. Qualquer pessoa que enxerga outra coisa, uma intenção genuína de proteger minorias ou sei lá o quê, é muito ingênuo e alienado.
Muito. E como o mau exemplo vem de cima e vai percolando pelo país todo, olha lá, Tribunal de São Paulo anula condenação de multinacionais e ex-executivos da CPTM por cartel de trens. A impunidade campeia, o mau exemplo vem de cima e todos seguem. O crime no Brasil compensa, e muito. E se você for combater o crime e os criminosos, inclusive aqueles togados, você vai ser o alvo, porque é o faroeste a brasileira, onde bandidos perseguem mocinhos. No caso, Dr. Sebastião Coelho, um dos nossos heróis, CNJ, daquele Salomão, que, enfim, é da laia do Alexandre de Moraes, abre processo contra ex-desembargador que atacou o Moraes. E a imprensa faz o seu servicinho sujo. Que atacou o Moraes. Eu não sabia que o Sebastião tinha dado na cara do Moraes. Alguém viu isso? Atacou, partiu para cima, tentou dar um tiro. Ah, não, criticou o abuso de poder e o arbítrio. Atacou. Vão plantar batata, né? Folha de São Paulo. É podre, podre, podre. Bom, turma, vamos lá para as perguntas. Quais são, Roberto, quais são os seus comentários em relação à candidatura da Marina Helena, né, do Partido Novo? Você acha positivo? Quais recomendações para impulsionar a candidatura dela? Eu gosto dela, acho ela preparada, acho que ela não tem chance. Já escutei algumas coisas que desconfiam, algumas pessoas que eu gosto que desconfiam um pouco dela, mas eu acho que ela é da ala boa do Novo, preparada. Trabalhou na equipe do Paulo Guedes, né? Acho que ela é séria. O grande problema dela realmente é a pouquíssima chance de vitória. Então ela está muito mais marcando presença, qualquer coisa assim, do que, de fato, disputando com uma chance concreta de vitória, na minha opinião. Luiz. Consta, boa tarde. Eu vejo que os jornalistas que saíram do país acabam adotando plataformas separadas e iniciativas particulares. Um grande problema da direita, que até se fala muito, trata da falta de entendimento e planejamento estratégico para enfrentar a esquerda de forma mais efetiva. A esquerda também tem várias iniciativas pipocando, mas eles costumam ter recurso público e de ONGs coordenadas. Nós não. Pergunta, existe alguma razão para o pessoal dos Estados Unidos não criar uma empresa de mídia? Existe. A dificuldade de colocar isso em prática e tirar do papel. Nós já nos reunimos algumas vezes, temos grupos de WhatsApp para pensar nisso. Chegou a avançar um pouco. Eu, Paulo, Alan, Ludmila, vamos fazer alguma coisa. Aí, no dia seguinte, está o Paulo tocando a vida dele, eu fazendo mil coisas que eu faço para atendê-los, inclusive. Então, é difícil. E o custo de oportunidade é alto. O ideal, na minha opinião, seria criar um Daily Wire voltado para o Brasil, do Ben Shapiro e companhia. Só que ali teve financiador, investidor, o próprio Ben Shapiro, que já tinha um nome enorme, e foi pagando para ter as pessoas dentro, o Matt Walsh, o Michael Knowles, o Andrew Klavan. Então, o custo de oportunidade é alto, eu preciso pagar minhas contas, o custo aqui de vida é elevado em Miami, ainda mais com esses californianos e nova-iorquinos vindo em peso, é alto. Então, como é que vai ser isso? A gente vai criar um negócio e a gente mesmo vai trabalhar e pagar, ou vai ter um investidor, e aí o investidor tem que botar grana, porque o nosso custo de oportunidade é alto. Então, não é tão simples tirar do papel a ideia. E outra coisa, se a gente for voltado para o Brasil, em língua portuguesa, voltado para o Brasil, vamos criar um canal de YouTube, não sei o quê, o Xande vai tirar da intranet dele, que é o Brasil. Então, só com VPN. Então, vai ter dificuldade de monetização, de sponsor nem se fala, porque a turma vai ter medo, é tóxico. Então, é complicado, mas é óbvio que seria o ideal. Aí você colocou aqui, eu financio diversas iniciativas, mas acabo só assistindo poucos, pois muitos horários de programas se sobrepõem. Esse é o ponto. O ideal seria ter uma gradezona, né? A Revista Oeste está um pouco criando isso. Qual é o problema da Revista Oeste, na minha opinião, em relação a isso? Está no Brasil. Então está sujeito a um risco muito maior de controle, de intimidação, de ameaça, como o Tutinha na Jovem Pan sofreu. Nós aqui não. Estamos bem mais protegidos. Cadu, primeira, história. Consta, sempre ouço falar dos gulags soviéticos, campos de concentração nazista, mas houve algo parecido na Itália fascista de Mussolini? Boa pergunta.
Porque, para mim, comunismo é igual a nazismo, igual a fascismo. Tudo de extremista de esquerda. Existem algumas similaridades fortes e algumas diferenças. O perfil de público é muito parecido. O coletivista anti-indivíduo, anti-democracia, anti-liberdade. Mas o ressentido, recalcado, mas todos eles criaram campos de concentração. O caso do Mussolini, eu acho que foi muito mais os camisa marrom, né? Os camisa marrom eram os nazistas, os camisa negra, eu sempre troco. E partiu para violência, brutalidade, intimidação. Eu acho que na Itália não teve campo de concentração, eu não me lembro direito disso. É uma boa questão. Mas quem iniciou o campo de concentração foi o regime comunista, que veio antes, 1917. O nazismo só pegou o poder em 1933 e consolidou mesmo a partir de 1936. Então, inspirou-se nos gulags, coisa que a esquerda ignora e finge não saber. Segunda pergunta particular, será que eu entendi certo na última live? Teremos pombinhos subindo ao altar? Logo, logo. A vida particular vai muito boa, mas muito discreta também. Eu tenho gostado muito de ficar debaixo do radar em relação a isso. Mas estou muito feliz com a minha noiva. Marcelo, em vez de 2 perguntas, farei só uma, com o tamanho de 2, em 7 linhas, ok? Não tá ok, Marcelo, eu vivo pedindo. Pergunta objetiva, uma pergunta, uma linha, 2 no máximo. 7 linhas é texto. Cria o seu blog, cria sua conta do Loucos e publica. Acusaram a PEC do Flávio Bolsonaro de ser privatização das praias. Não era. No Rio de Janeiro, em 1999, o governo Conde teve uma licitação de quiosques nos calçadões. Os prefeitos fizeram alterações para permitir, só que a esquerda caviar adora beber e se alimentar nesses restaurantes. Ficaram charmosos. Eu frequentei alguns. Até a Globo, mesmo sendo amiga de Eduardo Paz, fez reportagem denunciando o crime ambiental e mostrando investigação pelo MPF. Olha, 2 erros não fazem um acerto. Eu não sabia que tinha sido coisa ilegal, licitação. O resultado ficou bom. E as privatizações das praias que não estão em debate, não era disso que se tratava a MP do Flávio, é uma pena, porque deviam tratar desse assunto. Por que não? Privatiza, vai melhorar muito. Olha como esses quiosques são muito melhores do que aqueles do meu tempo de moleque. Pô, ficaram bacanas. Para Copacabana, então, vira ponte turístico. O Brasil tem que querer evoluir, sair dessa mentalidade, né, ultrapassada de jeca. Né? Vamos fazer das praias um lugar bacana, com um bando de serviço privado, umbrelones bonitos. Tem que pagar um pouco. E como é que o pobre vai para a praia? Ele brota na praia ou ele paga gasolina, pega ônibus, carro, paga estacionamento? Ele não pode pagar um dinheirinho para ter um bom serviço, uma praia decente? Sem arrastão, de preferência?